E aí, pessoal, bem-vindos ao penúltimo vídeo, penúltimo capítulo do livro Os Mensageiros do Médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 50, chamado A Desencarnação de Fernando. Nesse capítulo, gente, nós vamos conseguir entender como se dá o desencarne de uma pessoa que ficou muito ligado à matéria enquanto encarnado, tá bom? Mas que a mãe a mãe já desencarnada acaba conversando com a espiritualidade superior para lhe ajudar, para que o período de perturbação dele não fosse tão pesado quanto ele merecia. Então, vocês veem que sim, a espiritualidade muitas vezes atende os pedidos amorosos das mães ou de algum parente que possa tentar interceder no desencarne de alguém, né? Evidentemente que isso aí mais para frente ele acaba sendo cobrado da pessoa, né? Entendeu? Mas vamos aqui ao capítulo. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum. Entretanto, estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato de seu elevado potencial magnético. Lembrando, gente, que no capítulo anterior, Aniceto intercedeu, eles já estavam no quarto já com esse rapaz chamado Fernando, que estava para desencarnar, e ele, André Luiz e Vicente entraram no quarto e Aniceto quis ensinar mais uma lição para eles, né? E Aniceto, então, para que André Luiz, como médico que foi na Terra, né, tivesse uma visão mais microscópica, como se visse num raio-x microscópico do organismo interno desse Fernando, ele colocou a mão direita na testa do André Luiz para que o André Luiz visualizasse. E com a força magnética do Aniceto, então, que a visão de André Luiz tivesse ficado mais apurada para que ele conseguisse visualizar a parte interna do corpo do moribundo, né? Vão lá no vídeo anterior, vocês vão entender o que eu estou falando, tá bom? Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como por encanto. Então, no capítulo anterior, ele começou a ver que as defesas do organismo, os glóbulos brancos, estavam abandonando. Então, à medida em que o organismo da pessoa não tinha mais a defesa, então os vírus e as bactérias começaram a tomar conta do organismo dele, né? Então é isso que ele fala assim, né? Que as batalhas microscópicas haviam desaparecido, né? Então ele tinha perdido esse poder de ver essa luta aí. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Quer dizer, ele via a parte dos ossos, né? Então ele ainda estava tendo alguma coisa, alguma sobra do magnetismo que o Aniceto tinha fornecido para ele. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção.
Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual saudação, se aproximaram de nosso instrutor solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Então, estavam na sala 3 parentes encarnados, mais o médico encarnado, mais André Luiz, Aniceto e Vicente desencarnados e mais 2 entidades desencarnadas que estavam assistindo também o desencarne desse irmão chamado Fernando. Uma delas vai ver que é a mãe dele, tá? Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu próprio filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar neste transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua no estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações do sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Ou seja, por mais que ela tentasse consolar o filho, prestes a desencarnar, o filho dela não conseguia escutá-la, porque de tão ligado à matéria que ele estava e de tanta coisa errada que ele fez com relação à materialidade, ao excesso de materialismo enquanto encarnado, então ele não conseguia ouvir nem enxergar nada do que ela falava. Então ela estava rogando para Aniceto ajudar no desencarne dele. Aniceto concordou, acrescentando: notam-se, de fato, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto que à razão. Observam-se-lhe no mundo celular vastos complexos de indisciplina. Poderemos, contudo, ajudá-lo a desvencilhar-se dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: desejaria sacrificar-me ainda um pouco por meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado e identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito irrefletido. Grande é o meu desejo de aconchegá-lo ao meu coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia, não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha do serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno, e no que se respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Ou seja, ela pediu para a espiritualidade para acompanhá-lo desde o desencarne dele até o período de perturbação. Mas a espiritualidade diz que não, que ela poderia acompanhar o desencarne, mas que não estaria o acompanhando no período de perturbação. Mas o que a espiritualidade poderia fazer é poupá-lo de um sofrimento maior neste período de perturbação, como nós vamos ver. E aí ela até fala assim, olha, eu queria intervir como mãe, mas a espiritualidade falou que eu não posso intervir como eu quero. Então, eu não vou contrariar os desígnios de Deus, né? Se Deus me designou isso, eu vou respeitar. Porque se eu não respeitar isso, eu vou estar adquirindo mais débitos, né? Olha que coisa maravilhosa, gente. A essa altura do diálogo, interveio o clínico espiritual que nos encaminhara até ali informando atencioso. Nossa amiga tem razão.
Fernando não poderá acompanhá-la, mas tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível às influências inferiores e criminosas, embora situado em regiões baixas. Olha lá. Então, olha só como é que vai ser o processo de desencarne dele. Ele ia desencarnar, ia para um umbral e ia ser assediado por entidades que ele atraiu durante a sua vida, tá? Mas a espiritualidade ia fazer o quê? Ia colocar ele numa casa de socorro, sim, localizada no umbral, né? Tanto é que ele menciona aqui, nas regiões baixas, né? Mas que iria poupá-lo desse sofrimento que os desencarnados que ele atraiu iriam fazer com que ele tivesse. Então, disso daí ele seria poupado, né? Então, você vê que o rogo amoroso de uma mãe já não ajudou nesse aspecto. Já sei, murmurou Aniceto. Trata-se de medida muito acertada. Em seguida, acentuou como quem não tinha tempo a perder. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. De fato, uma rede de fios cinzentos e fracamente iluminados parecia ligar os parentes ao enfermo quase morto. Então, os familiares não queriam que ele desencarnasse. Por conta desses pedidos que eles não queriam desencarnar, eles emitiam fluidos magnéticos que se transformaram, né? Se transformaram aqui em fios cinzentos. Olha lá, né? E o que acontecia? Estava atrapalhando o desencarne dele. Aí, Aniceto vai tomar uma atitude, né? Que, bom, vocês vão entender. Tais socorros são agora inúteis, tornou Aniceto, para devolver-lhe o equilíbrio orgânico. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade da família. E aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou a atitude do magnetizador, exclamando: modifiquemos o quadro do coma. Após alguns minutos em que nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoraram os prognósticos. A pulsação, inexplicavelmente, está quase normal. A respiração tende a calmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda, dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo, convém que vá repousar, levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está mais tranquilo e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando o senhor Januário e eu. Olha aqui, gente, o que é isso que a gente está muito acostumado aqui na Terra? O que nós chamamos de melhora da morte. A gente não quer que as nossas pessoas queridas morram, desencarnem, e a gente fica orando para que elas não desencarnem, e isso acaba atrapalhando. Aí, o que a espiritualidade proporciona? A chamada melhora de morte, que foi que o Aniceto interviu e falou: eu vou melhorar esse quadro dele para que a família consiga sair de perto e esse magnetismo cesse para que ele consiga desencarnar. Olha como a espiritualidade conduz a coisa, minha gente. Então, vocês veem que ele melhorou o estado do moribundo, a família, a esposa, junto com as 2 cunhadas, vão embora, param de emitir aquele fluido magnético para que ele consiga desencarnar mais sossegado. Vamos lá. As senhoras e mais os 2 cavalheiros, que se prontificavam a retirar, agradeceram satisfeitos e comovidos.
Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todos, e aos poucos, os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Olha lá, eles foram embora, pararam de desejar que ele... ficaram mais tranquilos, né? Aquele fluido magnético que acabava sendo negativo para o desencarne dele, se desvencilhou. Abramos a janela, disse o médico. O ar talvez acelere as melhoras do nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril e interrogaram em voz alta. Como é? Fernando vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecer. Ou seja, esses 3 eram que estavam esperando ele desencarnar para acompanhá-lo no desencarne, no terra-terra, na hora que fosse para o umbral, né? Entendeu? Para ficar junto com ele no período de perturbação. Então essas 3 entidades, Aniceto firmou, fixou o olhar neles e mandou eles embora. Tal a superioridade espiritual e moral de Aniceto sobre eles, né? Então eles foram embora na hora. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante, pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-o dos despojos, reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos. Ou seja, a hora que nasce, né? Em comparação no nascimento de um nenê, né? Que está ligado pelo cordão umbilical e que o médico corta. É a mesma coisa aqui. Então, Aniceto retirou o corpo espiritual, mas ele ainda estava ligado, né? Por um cordão. E Aniceto precisou cortar esse cordão para que realmente ocorresse o desencarne propriamente dito, né? Aniceto cortou com esforço. O corpo de Fernando deu um estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez de suas energias magnéticas. A família do morto, informada pelo senhor Januário, aflita penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instantes, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Então, aí eles pegaram o corpo perispiritual, espiritual, do Fernando, e essas 3 entidades levaram para onde a espiritualidade já tinha separado o lugar dele. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrira a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. Tá vendo? A intervenção
da mãe do Fernando fez com que essas entidades não conseguissem acompanhar o corpo no desencarne. E depois de calar-se por momentos, acrescentou: cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real? Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos. Gente, lembrando que esse livro foi escrito pós-Segunda Guerra, né? Então era nos anos de 1900, então foi no século passado, né? Então, ele falou quase há 20 séculos, hoje já são 21 séculos, tá bom? Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devota na terra. Mais tarde, quando a coletividade apreender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas. Então, aqui ele faz uma previsão, que à medida em que nós, do planeta Terra, nos elevarmos mais moral e espiritualmente, né, nós teremos muito mais cuidados nas nossas testemunhas. Que são as testemunhas? Aquelas que vão nos receber quando a gente desencarnar. Então a gente quer que essas testemunhas, que esses espíritos que vão estar nos esperando no nosso desencarne, sejam os melhores possíveis e não obsessores, não é mesmo? Gente, fim do penúltimo capítulo, né? A desencarnação de Fernando. Muito bem. Um capítulo extremamente agradável que faz com que a gente aprenda mais um pouquinho como se dá o processo de desencarne de alguém. Tá bom? Então é isso. Gente, vamos lá. Curtam, compartilhem o vídeo. Vão lá no sininho das notificações, que sempre que tiver um capítulo novo vocês vão receber a notificação. Quanto mais vocês difundirem essa nossa querida doutrina espírita, mais nos algoritmos de outros espíritas vão estar aparecendo e algoritmos de outras pessoas vão estar aparecendo esses pequenos vídeos que eu faço com pequenas explicações, tentando dar um discernimento maior da nossa querida doutrina espírita, tá bom? Lembrando que eu não edito os vídeos, todos os erros de leitura, os brancos que me dá durante a explicação, estão aí no vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até o último capítulo.